Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a lei, né? Na verdade, a lei orgânica da saúde. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. É. Essa lei ela é muito importante porque ela define como que vai ser, né? Como se dá o funcionamento do sistema de saúde do Brasil. Eu nem falo mais que é o nosso país, porque, né, sinceramente, essa essa frase é uma frase de aventura sensitiva, né? É para fazer uma certa função sensitiva na coordenação da emissão, né, textual. E a verdade é que o Brasil, terra, não tem dono, né? O dono ele se faz presente quando existe uma organização que considera entre leis, né, entre representações de arquitetura, de dados mesmo, né, de definições de dados, fronteiras entre as terras, né? Então a gente tem fronteiras, que é algo que se fez, até mesmo se materializou, né, na candidatura de alguns prefeitos, né? Algumas prefeitos, não presidentes, alguns presidentes de países manifestaram, né, esse dado, né, essa substância que é abstrata em material, né, para mostrar o quanto forte é a definição de leis, né? E é isso que a gente tem em consideração por estudo, né? A gente vai estudar leis porque a gente vai estudar a lei porque ela ela representa uma lógica, né, uma substância lógica que funciona como uma fronteira entre a coordenação, entre a consciência desse juízo, desse sistema e os envolvidos, né? Então, a lei ela é esse poder, né? Ela substancialmente constrói entre unidades de dados dimensões de regras, receitas, que a gente chama de leis, né? Leis, como que o sistema vai ser funcionado, né? Como é admitido esse sistema, como espera que esse sistema funcione, como que se constrói a relação entre a União e as confederações, né? Os distritos federais, os municípios, né? A partir dessa máxima, que é a saúde da população que mora nesse país ou que vem visitar esse país. Por conta dessa lei, a gente consegue entender isso e até entender por que deve-se atender pessoas que não são consideradas brasileiras, né? Ou seja, que nasceram
dentro desse território que é consagrado, né, substancialmente adotado pelo que a gente chama de fronteiras. Eu acredito que ao longo dos anos vai haver um apelo popular, né? Com o passar dos anos, as pessoas elas vão apelar para as lutas contra as fronteiras, né? Eu acredito que o ser humano, para ele ser e se encontrar como humano, ele vai procurar isso de alguma forma. Esse é meu crédito sobre aproveitando, né, esse diálogo, né, essa bandeira, eu vou levantar aqui, né, eu acho que ele vai, a partir da tecnologia, cada vez mais buscar melhorar essa ida e vinda aos países, né, tentando colocar segurança entre o ser, porque ele quer ver o ser, ele quer ver o seu irmão seguro de que pode apertar a mão dele. Ele quer ver, ele quer investir isso. Nós queremos investir nisso. Eu quero investir na possibilidade de alguém vir até o meu país e eu apertar a mão dele, e de eu poder ir no país dele apertar a mão dele. Eu quero investir nisso, né? Então eu quero aceitar a cultura, eu quero aprender as culturas, só que eu também quero poder comunicar com todos de uma forma, né? Esse é o ser humano, né? É a vontade. Bom, mas voltando aqui ao tema, né? A gente tem as leis que regem esse sistema e que os servidores desse sistema, ou seja, os trabalhadores, as engrenagens, né, fisiológicas que movimentam essa imaterialidade a partir da obediência sistemática dessas leis, com o passar dos anos e com o passar dos investimentos, trazem então para nós o edifício de estudá-la, o ofício de estudá-las, para apresentar do nosso estudo o melhor aproveitamento na hora das perguntas que nos fizerem. A gente tem as perguntas que fazem antes de nos contratar e as perguntas que são e devem ser respondidas e aprendidas com treino, com o passar do treino e desenvolvimento dentro desse serviço na hora de servir, né? Então, existem as perguntas antes e posterior, né? Depois que você está instalado nessa ação de servir, você se torna uma frase, um verbo, um pronome, né? um ser dentro desse sistema. Então, sem mais delongas, vamos continuar a leitura, porque a leitura, em princípio, é uma forma de estudar, né? A gente nos encontra entre essas informações e, posterior à leitura, a gente tenta, né, conciliar o que leu a partir do desenvolvimento de reflexões, né? A gente parou no capítulo 5 dessa Lei 8.080, que trata do funcionamento, da gerência do sistema de saúde do Brasil. Então, o capítulo 5 ele vai falar do subsistema de atenção à saúde indígena. Subsistema. Então, a gente tem o sistema de saúde, a gente tem um subsistema de atenção à saúde, do índio, saúde indígena. Agora, aqui a gente entra em uma notação
muito diferente, né? Uma coisa é você falar do ser humano como um todo, né? O ser humano como um todo é igual, né? Você tem, de certa forma, variações mínimas naquilo que se refere ao ser humano. Então, aqui nessa roda, encontra-se o indígena, o japonês, o inglês, o africano, o americano e entre outros, né? E aqui a gente consegue se relacionar por semelhança, por mais que tenha meras desincidências de associação, né? De valores, de cultura, de características, né? Entre elas, né? A gente consegue andar junto, a gente consegue trabalhar junto, a gente consegue fazer as coisas juntos. A gente consegue. Porém, quando a gente fala de questões que envolvem a saúde e como tratar, né? A gente começa a assumir uma investigação potencial para desenvolver um serviço que desatém ofícios de dados e entendimentos do que diferencia a saúde e a dificuldade da saúde indígena, de ajudar nessa saúde indígena, do que do não índio, né? Por quê? Porque o indígena, ele consome coisas diferentes, as doenças que cercam os indígenas geralmente são diferentes das doenças que cercam indivíduos populacionalmente expostos à urbanização, né? A própria urbanização gera doenças. O que é doença? Doença é um estresse que o organismo não consegue decompor, não consegue sumir, não consegue gerenciar, né? Não consegue se desintoxicar, né? É um estresse mantido e que fez efeito na célula, né? Então isso é doença. Então, essa prestação de serviço para o indígena começa a se diferenciar e para qualificar e para gerar qualidade, se tem em vista um subsistema, né? Uma vez que a gente tem, por exemplo, para cada 10 indivíduos a gente tem 0,1 indígena, vamos dizer assim, né? 0,0001. Isso aqui é matematicamente falando, né? Então vamos pegar que a gente precisa, para essa conta fechar, a gente precisa de andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, digamos que para cada 100 mil pessoas a gente tem um índio, né? Então vamos imaginar assim. Então a gente tem muito menos índios do que não índios. Então é possível fazer esse gerenciamento e estar em adequação na lei, né? A gente vai conhecer isso agora no artigo 19 dessa lei. Artigo 19 né? As ações e serviços de saúde voltadas para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva. Opa, cliquei no botão errado. Coletiva ou individualmente obedecerão ao disposto nessa lei. Então, existe uma obediência exposta aqui, ó, né, no parágrafo 19A. Então, quando for atendido o índio, né, o índio, se ser reconhecido como índio, né, a lei garantirá, né,
conforme descrito, né? E obedecerão a ao disposto na lei. A obediência ao que ela se refere, né? Obediência. Vamos lá para o B. 19b. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde SUS, criado e definido por esta lei. Então existe um banco de dados para prestação e atenção como um subsistema do sistema de saúde SUS. E pela lei número 8.142 de 28 de dezembro de 1999, olha só o número da lei, né? 8.142. Caraca, são muitas leis que existem, né? Com o qual funcionará em perfeita integração. Então, garante a integração do índio, de dispor saúde para o índio a partir desse subsistema. Integração da oferta à saúde para o índio sobre o subsistema que é projetado aqui na lei em garantia, né? Consolida-se assim, então. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, existe os recursos próprios que são garantidos pela União. Então, não importa se índio paga ou não imposto, isso, aquilo, né? É uma garantia da União sobre a lei, sobre o rendimento, né, entre nós a partir do artigo 19, que os recursos próprios são garantidos para a União para a existência desse subsistema, para poder o Brasil conseguir atender também a saúde indígena. D. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Então, aqui a gente tem a articulação desse subsistema com os órgãos que regem a política indígena. Vamos ver se a gente tem o artigo 19E. Artigo 19. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Então, aos estados, municípios e outras entidades podem atuar de forma complementar ao subsistema, né? Ao custeio e execução de ações.
Ações. Continuando. F. Artigo 19F. Opa. Artigo 19F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global. Então aqui a gente garante a diferenciação do atendimento que leva em consideração os dados, as especificidades já conhecidas, estudadas e articuladas por aperfeiçoamento do subsistema. Diferencial e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, tudo isso tem a ver muito com a saúde, educação sanitária e integração institucional. Então existem coisas que na hora de um médico ou de uma pessoa atender um indígena, ela deve conseguir a partir de um estudo, né, de um preparo, um atendimento diferencial, né? O governo deve construir preparo para as localidades que se instalam, né? Que tem condição de ter esse subsistema, né? Ou todos os serviços de saúde devem haver pessoas com esse norte, né? Com essa educação. Ou espera-se que tenha a partir do sistema e da garantia das leis, né? O que a gente sabe que, de certa forma, às vezes há muitas driblações, né? Obviamente, se você for integrado em um serviço de saúde, você vai reconhecer isso na prática. E às vezes isso não é levado em erro, porque coisas de saúde são imprevisíveis, né? A gente tem muita coisa previsível, né? Muito produto, muito aparatos previsíveis para atendimento. Só que ainda na saúde, eu acredito que sempre vai haver coisas imprevisíveis, né? É claro que a tendência é diminuir, mas sempre, uma hora ou outra, a gente sempre vai ter imprevisão, porque às vezes o ser humano, ele mente, né? E aí eles parece que está capacitado, mas às vezes eles não está capacitado para o previsto ou para para utilizar todo o previsto em função do seu serviço. Então a imprevisibilidade muito nasce da falta de preparo do profissional. Então a gente tem muito isso, né? Porque a maioria das coisas tem previsão de matéria, né? Maioria, né? Claro que tem muita coisa que não tem, mas tem muita coisa que tem, né? Então tem essas questões. Então levar em consideração F. Levar em consideração a realidade local e especificidades da cultura. Da cultura indígena e etc, né? Artigo 19G.
O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, subsistema indígena deverá ser como o SUS, descentralizado hierarquizado e regionalizado. Por exemplo, a gente tem territórios no país que tem maior taxas de populações de índios vivendo. Porém, em grandes capitais há índios, né? Em universidades existem índios estudando, né? Existem índios trabalhando em outros territórios. Então, a sabedoria se faz na descentralização e hierarquização, porque aonde tem mais índios, né, você tem um serviço melhor, né, ou alguma coisa nesse sentido. Aonde tem menos, você consegue ter a partir desses dados da descentralização e regionalização, como instituir, né, como conciliar essas informações para levar, né, o serviço de forma mais qualificada. Então isso aqui é uma via de organização desse serviço. Parágrafo 1. O subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Distritos especiais. Especiais que fala? Especiais indígenas. Deixa eu ver aqui o que é caput. Parte superior, cabeça, capítulo. Enunciado de artigo de lei ou regulamento. Então é isso aqui, ó. Enunciado de artigo, lei ou regulamento. Então é isso aqui, ó, né? O subsistema que trata o caput desse artigo, né, terá como base distritos sanitários especiais indígenas. Então ele se baseia, né, nessa descentralização, hierarquização e regionalização nos distritos especiais indígenas. Parágrafo 2. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas. Foi isso que a gente acabou de comentar, né? Para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Então, no serviço de saúde, o ser humano é um ser que tem fisiologicamente impulsos a se conter, né? Então, se uma pessoa não tem contenção de impulso para se comunicar com o indígena, ela vai ter dificuldade de se conter na hora de atender o indígena. E isso é muito ruim quando se fala em dar saúde para índio, né?
para índio no sentido dessa consideração, né, dessa disfunção racial, né, desse contendimento. E aí o que acontece? Aí você tem uma falha no atendimento, né? Você vai lá, a enfermeira, ela não vai entregar qualidade de atendimento. Então você precisa de criar, né, repertório para pessoas darem. É a mesma coisa que chegar uma pessoa de outro país com outro idioma e você tiver que atender ela. Às vezes você não vai dar um atendimento bom porque você não fala o idioma dela, entende? Você não consegue respeitar ela e ela não consegue aceitar você por falta de respeito. Ela no sentido fisiológico da coisa, no sentido do impulso que sai de você e vai para ela, vai colorir ela. Entende? Então tem toda essa responsabilidade técnica. Foi isso que a gente viu. Parágrafo 2. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura. Então, o subsistema, o SUS, né, se adapta para atender o índio. Então, esse é um dever do SUS. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados. Então, foi isso que a gente falou também. Ó. Nas localizações onde tem regiões, né, com mais populações indígenas, deve ter acesso garantido ao SUS. Vamos procurar aqui, né? Subsistema de saúde indígena. Vamos ver aqui imagens. Que a gente tem até mapas, ó. E uma imagem ali do cara atendendo, né? Então, isso aqui é artístico demais, né? A adaptação de um profissional para atender uma pessoa que não é da família dela, não é da cultura dela e ela aceita, né? Principalmente as crianças que recebem vacina ou atendimento. Então isso é muito artístico, né? É muito saudável adjetificadamente, né? É muito positivo, né? Esse caráter adaptativo de um profissional. Mas aqui, o SUS ele tem todo esse mapeamento e tal, ele trabalha com isso, ele tem pessoas responsáveis, né? Estudiosos que se intrometem nisso para melhorar ainda mais, né? As populações indígenas devem ter acesso garantido a SUS em âmbito local, então. Acesso garantido em âmbito local, regional. Vamos lá. Artigo 19. E agora a gente vai ler o... Eu não sei se fala... H, não sei como que fala isso aqui. H. Vamos ver aqui como que fala. Artigo 19 H. Como que se lê?
Artigos, textos legais articulados. Unidade básica de articulação. Parágrafo. Incisos. Artigo. Seguindo numeração original. Parágrafos. Os incisos representam romanos. Arábicos. Item, né? Aqui, ó. E os itens por algarismos. Não. Algarismos romanos, algarismos arábicos. Numeral de 1 a 9. No caso do título, incisos. Capítulo seja algarismo romano. Se houver, né, a palavra, o número. Uai, eu não achei aqui. Vamos ver letra. Vamos ver se a gente acha. Por letra. Aqui, ó. As alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos. Então se chama alíneas, né? Alíneas. Alíneas são subdivisões de um texto que podem ser linhas que abrem parágrafos ou partes de artigos. Estrutura da linguagem é uma. Aqui, ó, a linha é cada uma das subdivisões de um artigo de lei, decreto, resolução, código ou regulamento. Então a gente está no artigo 19, na linha H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento. Ó, as populações indígenas terão direito de participar. Então, o pessoal lá, né, os índios, eles têm o direito de participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso. Obviamente, existe um meio de comunicação com os índios oferecendo a participação para essa proposta, né? Então, os índios população, né? Tem direito a participar das reuniões de políticas de saúde, que tratam de políticas de saúde, dentre outras, né? Dentro conselhos, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual, Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Então é basicamente isso, né? Existem as reuniões com o passar dos anos, né? Dos, por exemplo, conselhos de saúde. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados que atuam na formulação e fiscalização de política de saúde. Eles são formados por representantes da sociedade, do governo e de prestadores de serviço e de profissionais de saúde.
Então são esses conselhos de saúde, eles podem participar. Conselho de saúde local, conselho de saúde municipal. Deixa eu ver essa imagem aqui. E qual que é a outra, né? Nossa. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo. Deixa eu voltar aqui. O capítulo 5 dessa lei, né? Que fala do atendimento aos índios, né? E aí no próximo vídeo a gente continua a leitura dessa lei. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e fui!